Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade. No ar, programa Desafios da Fé, com o Bispo Formigoni. É agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, bom dia! Bom dia, as minhas amigas dona de casa, bom dia você que está no seu trabalho, você que está nos dando uma carona no seu automóvel. Hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, que Deus abençoe essa quinta-feira, que ela seja de boas notícias, que ela seja de vitórias, de realizações, que essa quinta-feira seja realmente de notícias extraordinárias, até o que vinha dando errado, que dê certo na sua vida e que os principados, potestades, forças do inferno sejam banidas da sua vida, que todo o mal seja então destruído e você alcance assim as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Agora 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, avisa aí os seus contatos que nós já estamos ao vivo. Pega aí o coraçãozinho que tem aí do seu lado aí no celular, vai apertando ele aí um pouquinho para que a gente possa mandar essa live, né, mais distante, fazer chegar em outras pessoas que a gente nem tem ideia. Val Freire já entrou aqui, deixa eu ver, Thaísa Lorena entrou, Miramar entrou, Geisiane, você que está aqui no Instagram da Igreja Hospital da Alma, HDA, Japão Água Mineral, Silva, Hilda Maria, deixa eu ver aqui mais, o Wallace, Michele, Cássia Pinheiro, Soraya, Ana Araújo, Rodrigo, Edson, ou Edilson, né? Edilson, é isso? Edilson, Eliana Valéria Formigoni, tá aí, Almanária, BH, enfim, quem mais? Vai avisando aí os seus contatos, vamos já nos preparar para daqui a pouco uma palavra de fé. Adaptar, _ comunicação, tá aí. Compre, _ aqui, roupas. Deixa eu ver quem mais. Tatiele, Fábio. Aperta o coraçãozinho um pouquinho aí. Sei que você tá, de repente, trabalhando ou dirigindo, enfim. Nós vamos, daqui a pouco, voltar com uma palavra de fé. Vamos agora a uma canção. Eu já volto. Bom dia!
Rádio HDA.com. Se você quer nos ajudar fazendo doações, ofertas, deseja conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Hospital da Alma, acesse igrejahospitaldaalma.com.br. Igreja Hospital da Alma, Avenida Amazonas 1700, Barro Preto, a 100 metros da Praça Raul Soares. Comunicando o seu amigo de fé, Bispo Formigoni. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quando o profeta falou para Ezequias que ele tinha que arrumar a casa, que ele tinha que organizar a sua casa, a sua vida, porque ele iria morrer, ele virou o rosto para a parede, como você ouviu aqui, e ele falou com Deus. Ele falou com quem resolve. Mas entenda que ele não pediu misericórdia, ele não se vitimizou, ele não ficou chorando, dizendo que precisava de mais tempo. Ele simplesmente apresentou a Deus a sua fidelidade. Ele apresentou a Deus a sua condição. Ele disse para Deus: meu Deus, o Senhor lembra que eu tenho andado diante do Senhor com fidelidade? O Senhor lembra que eu tenho andado diante do Senhor na verdade? Será que o Senhor está lembrando que eu estou sendo fiel ao Senhor? Será que o Senhor está lembrando que eu estou andando diante de Ti com coração puro, com coração reto? Fiz o que era reto aos Teus olhos. Uma coisa é fazer o que é reto aos olhos dos outros, e outra coisa é você fazer o que é reto aos olhos de Deus. Fazer o que é reto aos olhos da fé. Uma coisa é você pagar as suas contas. Tem que pagar, ninguém precisa lembrar a gente que a gente tem que pagar as nossas contas. Ninguém precisa nos lembrar que nós temos que dar a César o que é de César. Mas a pergunta é: e a fidelidade a Deus, você está sendo? Às vezes você está preocupado tanto em pagar o agiota, você está pagando o agiota, você está pagando a conta de luz, você está pagando a conta de água, o aluguel. Mas a pergunta é: você está sendo fiel a Deus? Porque quando você está sendo infiel a Deus, e por N razões, né? Porque Deus sempre pode esperar, Deus ele sempre entende, não é assim? O dono do prédio não entende, a CEMIG ou a companhia de luz ou de água não entende, o vizinho que você deve a ele não entende, mas na hora de devolver a fidelidade a Deus, você diz que Deus entende. Deus pode esperar, não é assim? Não, Deus ele entende, Deus ele espera. Ele entende que eu estou vivendo numa situação ruim, ele entende que eu estou numa situação difícil, ele entende que eu não posso agora fazer o voto, não é assim? Deus sempre entende, é ou não é? E se ele entendesse mesmo, ele teria resolvido a sua situação. Se ele entendesse mesmo, ele teria mudado essa condição. É questão de você apelar para a sua capacidade de raciocínio. Porque a Bíblia também vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse século, lá em Romanos 12. Mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente.
para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você reparou que você está experimentando o que é ruim? Você está experimentando o que é amargo? Você está experimentando o sofrimento? Você está experimentando o fracasso? Você está experimentando aquilo que é dolorido? Você está experimentando a doença? Você está experimentando o quê, hein? O que você está experimentando? A doença, a miséria, as brigas dentro de casa. Uma simples conversa amistosa entre o casal vira uma guerra dentro de casa. Você está experimentando o diagnóstico médico dizendo não tem cura. Você está experimentando o vício. Você está aí dominado pelo vício. Eu tenho um familiar dominado pelo vício. O que você tem experimentado nos últimos dias, meses? Você está sentindo o fel, você está sentindo o amargo do sofrimento, você está sentindo o amargo do fracasso. A sua vida está amarga, seu casamento está amargo, sua vida financeira está doente, sua vida financeira está enferma, sua vida familiar está doente, a sua vida sentimental está doente, está na CTI, está na UTI, está internada, a sua família ela está dividida. O amargo tem sido uma realidade na sua história. E aí, em meio ao cenário, ou diante desse cenário de dor, de sofrimento, na hora que é para você ser fiel a quem resolve, você não é. Na hora que é para você honrar quem vai mudar a sua vida, você não está conseguindo. Na hora que é para você apelar para quem resolve, você não está fazendo isso. Você apela para o agiota, você apela para tantas pessoas, para a medicina, que não está errado. Mas você sempre deixa Deus por último. Você sempre deixa Deus de escanteio. Você sempre deixa Deus de lado. E aí na hora que o cinto aperta, na hora que a situação realmente ela fica crítica, vexatória, desesperadora, aí você diz assim, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não me ajuda. Será que é Ele que não te ouve ou você que não está ouvindo Ele? Será que é Deus que não está te atendendo ou é você que não consegue obedecê-lo? Vamos ser francos. Vamos ser verdadeiros. Sabe por quê? Isso não é ser duro com você, não. É ser real. É ser verdadeiro. Com Deus não tem meio termo, não. Ou você é quente ou você é frio. Se for morno, Ele vomita. Com Deus não tem conversa fiada, não. Ou é quente ou é frio. Se for morno, Ele vomita. Com Deus não tem mais ou menos fiel. Ou é fiel ou não é fiel. A mulher vai no médico fazer um exame de gravidez, ela não sai com um documento dizendo assim, está mais ou menos grávida. É assim? Não. Ela sai dizendo, ou está grávida ou não está grávida. Não tem mais ou menos fiel, não tem mais ou menos na fé, mais ou menos de Deus, ou é ou não é, ou serve ou não serve, ou obedece ou não obedece. E agora? Diante desse cenário, Ezequias está aqui, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma coisa é você ouvir do diabo, que sua vida vai afundar, que você vai morrer, que vai perder, que vai ser isso, vai ser aquilo. Você corre para Deus. E agora, quando vem de Deus, quando Deus ele manda dizer, arruma a casa que para você não tem mais jeito, vai morrer. Vai correr para quem? Vai falar com quem? Mas Ezequias falou com Deus, o mesmo Deus que mandou o recado que ele ia morrer. Ezequias falou para ele, virou o rosto para a parede e falou assim para ele, o Senhor lembra que eu tenho sido fiel? O Senhor lembra que eu tenho andado diante do Senhor com retidão? Sabe o que Ezequias estava fazendo nessa hora, nesse momento? Estava falando para Deus, mas eu lembro. Se o Senhor não lembra, eu lembro. Eu lembro que o fiel, o justo diante do Senhor, ele é honrado. Ele determina o tempo.
mesmo vindo do Senhor a direção. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor novamente a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. Porque Ezequias foi requerer, Ezequias foi cobrar, Ezequias foi falar com quem resolve. Mas ele apresentou a fidelidade. Ele não esperou primeiro vir a morte, ele não esperou primeiro vir o problema, para depois passar a ser fiel. Para depois decidir ser fiel a Deus. Ele apresentou já a fidelidade. Ele falou: estou sendo, hein? Eu estou sendo, hein? Eu sei que eu tenho pessoas aqui agora, no Instagram, Hospital da Alma, HDA, ou pela rádio, hda.com. Eu sei que tem pessoas agora, nesse momento, que estão enfermas, que estão doentes, não é só fisicamente na pele, não. Ou na família, ou no sentimental, ou no espiritual, no financeiro, que estão morrendo, seus sonhos estão morrendo. E essas mesmas pessoas, algumas, que estão vivendo lá do avesso da vida, que estão gemendo, que estão sofrendo, elas estão, se perguntar, você está sendo dizimista? Deus está sendo o primeiro? Ela vai dizer: Deus está sendo o primeiro, eu estou sendo dizimista. Você está vindo à igreja? Estou vindo à igreja. Você está fazendo voto? Estou fazendo voto. Então você vai virar o rosto para a parede daqui a pouco, na oração que nós vamos fazer, e nós vamos requerer, vamos cobrar de Deus que Ele acrescente na sua vida o que não existe. O que não existe? Não existe saúde, não existe prosperidade, não existe paz, não existe alegria, não existe felicidade. Ele vai acrescentar, porque você está sendo fiel. Mas também nós temos pessoas aqui agora que estão vivendo o inferno e não estão sendo fiéis a Deus. Elas não podem falar: lembra, Senhor, que eu estou sendo fiel? Lembra que eu estou sendo dizimista? Lembra que eu estou fazendo a tua parte? Eu estou fazendo a minha parte com respeito à tua palavra? Porque elas sempre deixam Deus por último. Ela paga o agiota, mas não é fiel a Deus. Eu não estou dizendo que ela não tem que pagar as contas dela, não. Mas eu estou dizendo que você não pode deixar Deus de lado. Você não pode deixar Deus em segundo plano. Então daqui a pouco nós vamos fazer um clamor para quem quer mudar de história, para quem quer mudar de vida. Não é mudar de placa de igreja, não estou falando de placa de igreja, porque se placa de igreja fosse boa, não ficava lá fora, ficava aqui dentro. Se placa de igreja fosse boa, não ficava fora da igreja, ficava dentro. Ficava dentro de um cofre, se fosse muito boa ainda. Nós não estamos falando de placa de igreja, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de um Deus que pode acrescentar hoje a cura, a prosperidade, a felicidade, a paz, a alegria que você ainda não alcançou. Nós estamos falando de uma palavra que, quando é aplicada, quando é colocada em prática, ela produz o sobrenatural. E mais uma vez eu vou falar, com Deus não tem conversa fiada, não tem meio termo. Ou você é quente ou você é frio. Se for morno, ele vomita. Com Deus, ou eu obedeço ou não obedeço, ou sou fiel ou não sou fiel, ou eu honro ou eu não honro a Deus. E nós temos que ser francos e verdadeiros. Porque o diabo não está brincando, não. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Deus está te chamando para mudar a sua história. E se você ficar aí se vitimizando, murmurando, reclamando, nem Deus pode lhe ajudar. Ele não disse: espera que eu vou até você. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você vem e obedece, ele se manifesta. O milagre acontece. Mas é vir e obedecer. É vir e se entregar. É vir e se render a ele. Aí o sobrenatural acontece. Aí o impossível torna-se possível na sua vida. Nessa sexta-feira, 10 da noite,
nós vamos estar aqui na corrente da meia-noite. A corrente da meia-noite continua. Quem parou foi você. 10 da noite aqui no Hospital da Alma, na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares. Você vindo e obedecendo, a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. Você vindo e obedecendo, esse inferno que você está vivendo vai acabar. E você que está aqui no Instagram, seja honesto. Para aí um pouquinho o que você está fazendo. Para aí, só um minutinho. Escreve aqui agora. Seja sincero, sincera. Você que diz, bispo, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Bispo, eu estou gemendo. E o que o senhor falou aí foi para mim. Porque eu estou sendo fiel a tanta gente, menos a Deus. Eu queria que você assumisse isso. Escrevesse, bispo, sou eu. Eu não estou sendo fiel a Deus. Só de você escrever isso, eu não estou sendo fiel, você que não está sendo, você está dizendo para o diabo, Satanás, a partir de hoje eu vou ser fiel. A partir de hoje a morte sai da minha vida. A partir de hoje a maldição sai da minha vida. Porque quando você assume e diz, é comigo essa palavra, eu não estou sendo fiel, ao mesmo tempo você está dizendo para o diabo, eu serei fiel ao meu Senhor. E nesse momento, com a mesma velocidade que você vai escrever aí, essa maldição vai cair por terra, essa praga vai cair por terra, esse inferno vai cair por terra, esse sofrimento vai cair por terra, porque veio a palavra de Deus de novo para Isaías e disse, fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos. Deus vai acrescentar, não são anos de vida apenas, mas Deus vai acrescentar na sua vida a alegria, a paz, Deus vai acrescentar a vida que você ainda não tem. Deus vai acrescentar a felicidade que você ainda não tem. Deus vai acrescentar, sabe para quê? Para você passar a ser fiel. Para você passar a honrar quem de direito. O Lalume, oficial, escreveu aqui, sim, eu, bispo, estou fazendo errado. Pagando a todos e deixando Deus de lado. Foi para mim, ou para minha vida. Foi para minha vida mudar hoje. Quem mais pode assumir isso agora? Quem mais você pode escrever aqui agora e falar, foi para mim? Ele colocou aqui, ou ele ou ela, não sei, eu creio, minha vida estava um inferno, porque eu não estava fazendo certo. Aí, ó, pagando a agiota. Paga o agiota, mas não é fiel a Deus. A Tatiele colocou, não estou sendo fiel. Quem mais? Você não estava sendo fiel. Você não estava honrando a Deus. A Lalume colocou aqui, é Maria o nome. Só de você escrever aqui, eu serei fiel, você vai ver já Deus se manifestando. E sabe o que vocês vão fazer? Você que não estava sendo fiel, faz aí, senta aí agora. Para aí um pouquinho, porque a vida está toda destruída, está toda do avesso. Para um pouco. Você está aí com a vida ao avesso. Pega uma folha, pega uma caneta, soma aí agora, procura aí. Você vai somar o que você tem aí agora, que você não dizimou. Eu sei que tem gente que o dízimo está separado no banco, mas ela não consegue devolver na igreja. Ela não consegue transferir para a conta da igreja. Tem gente que o dízimo ela até separa, está em casa, na gaveta, está guardado, ela não mexe, mas ela não consegue devolver, ela não consegue entregar. E aí, o espírito da morte está ganhando tempo para destruir, está ganhando tempo para agir. Está dizendo, depois você leva, depois você faz, depois ele está agindo. E não estou falando nem de valor monetário, não, estou falando de fidelidade. O dízimo são os primeiros 10%. Quando você é fiel no pouco que eu digo, que a Bíblia diz, são nos 10%. Deus vai te colocar sobre o muito. Então faz uma conta aí agora. Soma aí, o que você tem aí? A Maria botou R$24, mas soma aí. Você tem na carteira R$10, no banco R$10, na outra conta mais 10. Soma aí. O que você tem? Que você não dizimou. E você vai dizimar agora. Você vai fazer um pix aí para a conta da igreja agora. Vai fazer uma transferência agora. E se Deus toca para fazer uma oferta, faz uma oferta. Mas o principal é você passar a ser fiel agora. E agora, nesse momento, preste atenção, Deus vai acrescentar um milagre.
Agora, nesse momento, Deus vai acrescentar o sobrenatural. Nesse momento, Deus vai acrescentar a mudança que você precisa. A mudança que você necessita, mas tem que ser já. Imediatamente. Deus vai acrescentar a cura, Deus vai acrescentar a libertação, Deus vai acrescentar a prosperidade, Deus vai acrescentar a felicidade na família, Deus vai acrescentar o que você não estava tendo. Mas para isso, você tem que obedecer. Você tem que ser fiel. A Geisiane colocou, bispo, eu não estava sendo fiel. Nessa segunda estive aí e Deus já abriu portas. Tá vendo? Quem mais? Deus falou contigo nessa palavra. Deus está te chacoalhando aí. O Cristiano botou, verdade, bispo, tenho sido fiel e o Senhor tem honrado. Deus acrescenta. Deus, ele honra. Ele disse, eu honro os que me honram. E a pergunta que não quer calar, será que Deus está sendo honrado como deve, através da sua vida? Ou você estava deixando ele de lado? Eu vou parar só um pouquinho aqui o comentário, quer ver? Que eu vou fazer, só para você entender. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Faz um print aí, tá vendo? Tem as contas da Igreja Hospital da Alma. Tem aí o Pix, que é o CNPJ, tem a conta Itaú, o Santander e a Caixa Econômica. E tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar o comprovante no nosso WhatsApp. A minha esposa, Ana Cláudia, vai responder. Mas agora, nesse momento, e se você não tem o nosso WhatsApp aqui da Igreja Hospital da Alma, você pode mandar um oi lá também, cadastrar esse número, né? Salvar nos seus contatos, que aí a Ana Cláudia está sempre mandando as mensagens nesse WhatsApp, dos horários da live, horário do programa, dos dias das reuniões, esclarecendo dúvidas, orientações através desse WhatsApp. 0 operadora 31 997407305. Claro que as pessoas que estão só pela rádio hda.com, elas não conseguem ver aqui a tela do Instagram. Então elas podem migrar também aqui para o Instagram, Hospital da Alma HDA. Faz um print aí na tela, porque aí você já fica com as contas aí salva aí. E caso você não consiga fazer o print, depois na bio ou nos destaques do Instagram Hospital da Alma, tem lá as contas da igreja, ou também no meu Instagram, BP Formigoni. Tá bom? Deixa eu voltar aqui agora. Quem fez, fez. O print aí, pelo menos. Quem não conseguiu, depois você vai lá nos destaques do Instagram e você consegue fazer isso. Nessa sexta-feira, além de você agora já se consertar com Deus, nessa sexta-feira eu quero você aqui no Hospital da Alma. 10 horas da noite. É uma reunião diferente, num horário diferente para quem quer resultados diferentes. Principalmente para você que sente ser vítima de uma maldição. Você sente que tem alguma coisa errada. Essa maldição será quebrada nessa sexta-feira. Quantas pessoas que já estiveram comigo na corrente da meia-noite? Você já esteve na corrente da meia-noite. Você já viu sinais, você já viu prodígios, você já viu maravilhas na corrente da meia-noite. E você parou de vir na corrente da meia-noite. A corrente da meia-noite continua, você parou. Aí você vai ter um argumento, você vai dizer, mas eu parei porque a corrente da meia-noite, ela parou de existir na placa tal. E eu não estou falando de placa de igreja, porque se placa de igreja fosse boa, não ficava fora, no tempo, no alento, na chuva ou no relento, ficava dentro. Eu estou falando de um Deus que muda, que transforma, que traz à existência o que não existe. A corrente da meia-noite, ela continua aqui no Hospital da Alma, na Avenida Amazonas, 1700, a 100 metros da Praça Raul Soares, nesta sexta-feira, 10 horas da noite. Você quer mudar de vida? Então mude de pensamento primeiro. Mude os seus pensamentos. Renova os seus pensamentos, para que você possa experimentar a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus, como está escrito em Romanos 12. Vença a distância, vença os obstáculos. O vir até aqui é com você. Vencer distância, chuva, horário e etc. é com você. Você chegou aqui e obedeceu, Deus vai se manifestar. Deus vai operar na sua vida. O milagre vai acontecer na sua vida nesta sexta-feira. 10 horas da noite. Isso independente de religião. Eu não estou lhe chamando para mudar de religião, mas eu estou lhe chamando para você mudar de vida, para você mudar de história. Vou repetir. Nessa passagem de Isaías 38, Deus manda o profeta falar com Ezequias e disse: avisa ele que ele vai morrer. Avisa Ezequias que ele vai morrer. Manda ele preparar a casa, arrumar a casa, que ele vai morrer. Ezequias vira o rosto para a parede e ele diz assim para Deus, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Numa outra versão diz, em fidelidade. E com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E porque ele fez essa oração, esse clamor, e disse para Deus, lembra que eu estou sendo fiel? Lembra, meu Deus, que eu estou sendo reto ao Senhor? Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Você está morrendo em alguma área da sua vida. Você está sendo amargurado, amargurada em alguma área da sua vida. Você está gemendo em algumas áreas da sua vida. Você está morrendo. Você está recebendo notícias de morte, de sofrimento, de dor, de aflição, dia após dia. Mas aí, a pergunta é, Deus, ele está sendo prioridade? Ou você está colocando ele de escanteio, está colocando ele de lado? Você honra o agiota, você paga o agiota, você paga a conta de energia, de água, você paga o aluguel, que tem que pagar, não tenha dúvida. Mas o problema é que você diz que Deus entende quando você não é fiel a Ele. O problema é que você diz que Deus vai te entender quando você não obedece a Ele. Você honra o homem, mas você quer que Deus entenda a sua infidelidade. E quando você é fiel a Ele, quando você honra a Deus, Ele vai abrir portas, Ele vai acrescentar clientes, Ele vai acrescentar contratos, Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar felicidade, libertação, Ele vai acrescentar vida abundante e vai transformar a sua vida. E por que você está sendo infiel no dízimo, nas suas primícias? Você só está atraindo mais morte, mais sofrimento. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Com Deus é papo reto. Ou é morno, ou é frio, ou é quente. Se for morno, ele vomita. Com Deus é o seguinte, ou você é frio, ou você é quente. Se for morno, ele vomita. Com Deus é assim. Ou você é fiel ou não é. Ou honra ou não honra. E foi o que eu falei agora há pouco. Só de você escrever aqui, bispo, é comigo. Eu não estou honrando, não. Eu não estou sendo fiel, não. Mas eu serei. Só de você assumir isso, o próprio Deus, Ele já acrescenta agora. Porque a misericórdia dele é tão grande que Ele já acrescenta agora o milagre. Ele já acrescenta agora a mudança. E a vontade que você sente de vir aqui no Hospital da Alma é Deus te chamando. Sabia disso? A vontade que você sente de vir aqui é Deus te buscando. Sabia disso? Porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer terminar o que Ele começou na sua vida. E se você está sendo fiel, você tem como cobrar. Você tem como lembrar Ele, como Ezequias lembrou. Deus, eu estou sendo fiel. Deus, eu estou te honrando. E Deus vai acrescentar também. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Clamor, hein? Chama aí os seus contatos, as pessoas que você conhece. Daqui a pouco nós vamos fazer esse clamor da fé. Daqui a pouco você vai ver a grandeza de Deus. Você vai ver a resposta de Deus. E você aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, você que pode estar nessa sexta às 10 da noite, eu quero você aqui comigo. Hospital da Alma, Avenida Amazonas, 1700.
A Maria mandou aqui, falei, mandei no zap o dízimo. A minha esposa está com o zap, ela vai responder a senhora. Vamos ouvir essa mensagem, eu já volto. À meia-noite os povos são perturbados e os poderosos são tomados por força invisível. Para quem é a corrente da meia-noite? Para você que foi vítima de rituais, magia e bruxarias. Para você que sofre com uma casa dividida, foi diagnosticado com síndromes, doenças físicas e psicossomáticas, transtornos obsessivos e compulsivos, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico. Para você que está endividado e na miséria, vive uma vida amarrada e acorrentada em problemas. Sexta-feira, a corrente da meia-noite. Vamos travar uma batalha espiritual contra todos os males físicos e espirituais. Às 22 horas, um horário diferente para quem quer resultados diferentes. Avenida Amazonas 1700, Barro Preto, Belo Horizonte, a 100 metros da Praça Raul Soares. Comunicando seu amigo de fé, Bispo Formigoni. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Preste atenção, você que não ouviu essa mensagem agora há pouco, preste atenção. Deus, ele manda o profeta avisar Ezequias, arrumar a casa, que ele vai morrer. E Ezequias vira o rosto para a parede e diz para Deus: meu Deus, lembra que eu tenho sido fiel? Lembra que eu tenho andado na verdade? Lembra que eu tenho vivido com o coração reto aos teus olhos? E porque Ezequias, ele está sendo fiel, porque Ezequias está honrando a Deus, ele pode cobrar, ele pode requerer de Deus os seus direitos. Eu quero que você compreenda essa oração de Ezequias. Será que você pode fazer essa oração? Você que está com a sua vida amargurada, você que está vivendo ao avesso do que você sonhava, você que está vivendo uma situação hoje deplorável, tanto faz financeiro, sentimental, familiar, espiritual, saúde. Será que você pode agora virar o rosto para a parede e falar: meu Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou sendo dizimista fiel, eu estou priorizando a tua palavra. E porque eu estou priorizando a tua palavra, porque eu estou sendo reto aos teus olhos, eu quero que o Senhor cumpra com a tua promessa, eu quero que o Senhor mude essa situação? Ou você tem sido aquela pessoa que paga o agiota, paga os seus boletos, paga o aluguel, paga a companhia de energia, de água, e na hora de ser fiel a Deus, na hora de ser dizimista, de priorizar a palavra de Deus, você diz: Deus entende, Deus sabe que eu não posso, Deus entende que eu estou vivendo num aperto, Ele espera. Eu não estou falando que você não tem que honrar os seus compromissos. Eu quero que você entenda que você primeiro precisa honrar a Deus, dar honra a quem de direito. Primeiro você precisa priorizar quem vai mudar a sua história, quem vai mudar a sua vida. E aí você deixa Deus de lado, você deixa Deus por último, dizendo que Ele entende. E se Ele entendesse, a sua vida estaria transformada. Se Ele entendesse,
você teria mudado de história. Você já reparou que você deixa Deus para trás? Mas quando o cinto aperta, quando a coisa aperta, você quer que Ele te socorra. Quando a situação aperta, você quer que Ele venha te ajudar. E porque Ezequias fez essa oração falando, meu Deus, eu estou sendo fiel, estou sendo reto. Deus manda Isaías falar para ele, Deus vai acrescentar 15 anos na sua vida. A fidelidade dele, a obediência dele, fez com que Deus acrescentasse na vida dele. Eu estou falando isso porque eu sei que tem pessoas agora, nesse momento, vivendo uma morte, vivendo um luto, vivendo uma amargura, vivendo um fel, um inferno, e conhecem a Bíblia. E Deus está te lembrando. Deus está falando contigo. Deus está falando, lembra que você também está me deixando de lado? Lembra que você está sendo infiel? E se você agora, nesse momento, decidir ser fiel, decidir obedecer, se você agora decidir se sujeitar a Deus, Ele vai cumprir com a promessa dele. Ele vai acrescentar o que não existe na sua vida. Se você agora, preste atenção, decidir pegar o que você tem aí, que não resolve o seu problema, que você não dizimou, e dizimar. Se você agora tomar uma decisão, Deus te toca para você fazer uma oferta, um voto, agora, nesse momento. E você decide fazer isso. Você vai fazer uma oração que nós vamos fazer agora, daqui a alguns minutos. E nessa oração você vai falar, meu Deus, eu decido ser fiel, eu decido te honrar. Eu decido, você que já está sendo fiel no dízimo, você vai fazer uma oferta de R$38, representando aqui Isaías 38, que nós lemos. Ou se você já não tem mais nada, você vai fazer de R$15, representando os 15 anos que ele acrescentou. Se você crê, você vai fazer isso. E tão logo, com a mesma velocidade que você faz isso, Deus vai te honrar. Deus vai abrir portas. Deus vai acrescentar o que ainda não existe. O Elcio colocou aqui no Instagram. Eu acho que ele colocou, não sou mais dizimista, deve ser isso. O português aqui ficou falhou aqui uma palavra. Deve ter colocado, eu não sou mais dizimista fiel. Não aguento mais, ele deve ter colocado isso. Não entendi. Depois, se ele puder reescrever. Porque se você for fiel, Deus acrescenta. Se você está sendo fiel e está aí sofrendo, Deus vai acrescentar agora, nessa oração. Vai abrir caminhos, vai abrir portas e vai te tirar desse inferno que você está vivendo. Fora isso, preste atenção. Já vamos orar. Prepara aí que nós já vamos falar com quem resolve. Fora isso, eu quero você nessa sexta-feira, às 10 da noite, aqui comigo no Hospital da Alma, na corrente da meia-noite. Para quebrar a maldição. Para destruir o inferno. Destruir a maldição que existe na sua vida. Para quebrar todo o tormento. E você vai começar nessa sexta uma vida nova. Não estou lhe chamando para mudar de religião, mas estou lhe chamando para mudar de vida. Se placa de igreja fosse boa, não ficava lá fora, tomando chuva e sol. Ficava dentro. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de mudança de vida. Estou falando de mudar a sua história, a sua condição, a sua situação. É exatamente isso que eu estou falando. Se você quer mudar de vida, mudar de história, se você quer que Deus acrescente na sua vida saúde, paz, prosperidade, felicidade, vida transformada, você tem que estar nessa sexta aqui. Se deixar para outra, pode ser tarde demais. A corrente da meia-noite continua, você que parou. Você já esteve na corrente da meia-noite? Parou. Você nunca esteve? Esteja. Você vai começar uma nova etapa com Deus. O Deus que te toca agora para você fazer um voto, para você ser fiel, para você devolver agora a sua primícia, o seu dízimo,
é o Deus que vai lhe honrar. Agora, se você pensa, ele está falando isso aí porque quer meu dinheiro, quer me enganar, então, pelo amor de Deus, não dê R$1 aqui. Não dê nada, mas continua nas lives, pelo menos para você ver os testemunhos de quem vai obedecer. De quem vai colocar Deus como primeiro em sua vida. Se você quiser, eu vou, antes de fazer a oração, só vou segurar aqui o comentário e vou colocar aqui, mais uma vez, está aqui, as contas da Igreja Hospital da Alma, está aí o Pix, está aí as contas, e o número do nosso WhatsApp, que você pode mandar o comprovante, também nesse WhatsApp, você pode mandar pedidos de oração, salva nos seus contatos aí como Hospital da Alma, que a Ana Cláudia, minha esposa, ela vai estar enviando também sempre os horários das lives, das orações, das reuniões, nesse WhatsApp. 0 operadora 31 997 407305. Se você quiser, faz um print ou então depois, aí nos destaques aí do Instagram, você consegue pegar também esse número aí do WhatsApp. Tá bom? Vamos agora falar com quem resolve? Vamos falar com Deus? Vamos fazer a oração da fé? Para aí um pouquinho o que você está fazendo. Você que está em casa e pode, você vai colocar o rosto na parede. Você pode fazer isso, você vai fazer. Se não pode, você vai ficar em espírito aí na hora da oração agora. Mas nessa oração, você vai ser sincero, verdadeiro. Você vai falar para Deus agora o que Ezequias falou. Olha o tempo que durou a oração de Ezequias. Está escrito assim: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, ou em fidelidade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa foi a oração dele. Se você não estava sendo fiel a Deus no dízimo, priorizando Deus, você vai falar: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no Hospital da Alma. Você vai falar isso: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no Hospital da Alma. Eu faço um voto no Hospital da Alma, se você já está sendo dizimista. Mas eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Só isso. Tem gente que quando ela terminar essa frase do fundo da alma dela, não é da boca para fora não, ela vai estar curada. A dor que você está sentindo não vai ter mais. A porta vai abrir. Se o problema é vício, só de pensar no vício você vai ter vontade de vomitar. Vai ter nojo. A paz vai entrar. A angústia vai sair. O ódio vai sair. A tristeza vai embora. Porque o mesmo Deus que acrescentou 15 anos, depois dessa oração, em Ezequias, Ele vai acrescentar o que você não estava tendo. Ele vai acrescentar. Não tem aquela canção da oração da meia-noite? Lembra aquela que nós fizemos? Oração da meia-noite. Vou colocar um trecho dessa canção. Se você pode, coloca o rosto na parede agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É momento de oração com o Bispo Formigoni. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos agora como Ezequias, que colocou o rosto na parede e disse a seguinte frase: lembra, Senhor, que eu tenho sido fiel, que eu tenho andado diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração. Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E quando ele faz essa oração, meu Deus, o Senhor acrescenta, por conta da fidelidade dele, por conta da retidão, da fé, o Senhor acrescenta 15 anos na vida dele. Ele que estava com uma enfermidade mortal, os dias contados, o Senhor acrescentou
porque o Senhor viu a fé, a fidelidade dele. Meu Pai, nesse momento, existem pessoas aflitas, pessoas que estão por um fio, porque ela já não aguentava mais sofrer, ela já não suportava mais administrar sofrimento, perdas, derrotas, fracassos. Mas agora, com o rosto na parede, ela faz um voto. Ela fala do fundo da alma, ela diz para o Senhor: me cura, me livra desse inferno, desse tormento, que eu faço um voto de ser dizimista no hospital